De volta, de frente em sua companhia, segundo bloco da quinta-feira, quase véspera, né, e de final de semana, a sua revista eletrônica local, sempre acompanhando de perto o giro da notícia, as pessoas que fazem e acontecem na Cidade de Saúde. Passo aqui pelo programa e nós voltamos ao estúdio e continuamos conversando com a doutora Franklin, doutora Cândida Franklin, né, e também com a doutora Francine. Ambas vieram falar um pouco mais da proteção à mulher, desses tempos, né, de violência contra a mulher e um pouco mais também sobre a cultura do estupro. Acompanhe. Porque esse divisor de águas, doutora Cândida, me parece que tem os prós e os contras, e aqueles que realmente acham que a menina, por estar numa favela, dopada, por usar roupas, né, de ordem, digamos, né, sensual e ter um histórico de envolvimento com as atividades da favela, que meio que foi merecido o que teve. Então, acho que isso gera uma controvérsia grande em termos de sociedade, em termos de opinião pública, porque divide realmente, né, o ato agressor contra, né, a agredida que realmente parece ter condições ou pedir para ser agredida. Isso ficou bem claro para todo mundo, esse divisor de águas, né? Muito. Na verdade, assim, descortinou-se essa situação, a questão da cultura do estupro, que de repente ficava um pouco que camuflada, né? Então, com essa condição, veio à tona os pré-julgamentos, né? A condição mesmo de colocar a vítima como culpada, porque nos crimes sexuais, a vítima ela é julgada tanto quanto o agressor, na mesma proporção. Então, quer dizer, a condição dela, independente do que ela vestia, da forma que ela vivia, não poderia ser julgado nunca, né? Então, assim, que tira a liberdade da pessoa se vestir do jeito que acha. Logicamente que ninguém vai dar para ir, né, agredindo ou insinuando. Mas eu acho, doutora Francine, que a mulher tem esse direito de poder se vestir um pouco mais sensual, enfim, do jeito que ela acha, né? Eu acho que isso não quer dizer que ela está se colocando à disposição, né? Na verdade, não choca, vamos imaginar Guarapari, não choca tanto nós vermos um homem andando com vestes de banho pela cidade. Ao passo que se nós olharmos uma mulher vestida de biquíni ou de maiô, pela cidade vai andando, chamar a atenção da sociedade. Tanto as mulheres vão achar estranho, quanto os homens também vão ficar deslumbrados com aquela cena, né? Então, na verdade, existe sim uma diferença do olhar para a mulher, né, da liberdade de escolha, da liberdade para o homem. Quer dizer, tem uma diferença grande, né, doutora Franklin? É isso que justamente, né, também é um divisor de águas, essa questão do olhar, né, masculino e feminino, sim, né? Esses papéis pré-definidos, né, que vem dessa sociedade patriarcal que nós temos. A discriminação contra a mulher é a forma de discriminação mais antiga, há mais de 6.000 anos, desde a instalação do patriarcado nas famílias. Então, quer dizer, a condição da mulher, né, de ser julgada pela roupa, o que nós deveríamos fazer enquanto sociedade? Educar os meninos e homens a não estuprar e não as meninas a saírem de determinada forma para não serem violentadas, né? Então, quer dizer, a diferença está aí, é na conduta, é na forma como educar os homens e meninos para essa sociedade de igualdade, né? Porque a mulher fica nessa condição mesmo de ser vulnerável, né? De ser desprezível, porque a cultura, a questão da violência sexual, até perante a lei mesmo, o penal, assim, a definição do que era essa violência estava muito ligado à condição familiar, a questão da moral, dos bons costumes. Há muito pouco tempo que se deu a definição dela como a dignidade sexual da mulher, a liberdade sexual dela, né? A mulher, ela não é dona do próprio corpo pela sociedade machista, e sim o homem, a família, a igreja tem esse domínio sobre o corpo da mulher. Então tudo isso insere essas definições que as pessoas têm dado, né? Apesar de violência.
É verdade, apesar de toda a evolução da mulher hoje, né, gente, de todo espaço, doutora Francine, eu acredito que ainda essa coisa machista, como a doutora Cândida Franco falou, ela persiste ainda, né, nessa questão do olhar machista, de não considerar a mulher em condição de igualdade, né, em todos os seus quesitos que foram conquistados ao longo, né, dessa evolução mesmo humana. Tem muito isso também ainda, né, impregnado. Sim, essa mudança na legislação que a doutora Cândida faz referência, ela é muito recente, ela é do ano de 2009, né? E, na verdade, ela veio mais pela questão da dignidade da pessoa humana. Você imagina que antigamente o homem era considerado até agir em legítima defesa da honra no momento em que ele flagrava a mulher em ato de adultério, mantendo relação sexual com uma outra pessoa, com outro homem, e ele ceifava a vida da vítima ali. Aquilo em muitos tribunais de júri foi considerado legítima defesa da honra dele, que ela estaria manchando a honra dele, né? O Código de 1940, ele considerava o estupro como crime contra a honra. Hoje é considerado crime contra a dignidade da pessoa humana. É um crime contra a dignidade sexual da mulher, porque ela tem a opção de querer ou não se vestir, se comportar da forma como lhe aprouver. Quer dizer, a gente tem que, apesar de existir todo esse machismo, essa cultura, a gente tem que considerar que as leis são muito claras em relação a isso hoje, né? Apesar de muita gente ainda renegar isso, passar por cima, né, doutora Cândida? Sim. Muita gente às vezes passa ainda por cima disso, né? Não considera, mas ela está vigorando e ela age, né? A gente precisa fazer acontecer, né, a efetividade dessas leis, porque até o próprio sistema que acolhe essa mulher, os profissionais, eles precisam ter um olhar de gênero, né? Ele precisa ter um olhar humano e de gênero, para poder atender essa mulher, para agir de forma também, assim, sem nenhum pré-julgamento, né? Ele precisa ter esse olhar a mais quando ele vai atender essa vítima, em qualquer esfera. Vocês acham que hoje, nessa sociedade que a gente vive atual, principalmente nessa nova geração que está aí, existe uma falta de entendimento, doutora Francine? Porque a gente sabe que hoje o jovem ele tem contato com tudo através da internet, ele sabe de tudo, mas eu acho que não existe muita regra. Então, eu acho que pela falta de regra que as pessoas estão um pouco mais abusadas nesse sentido de poder passar por cima de uma lei e cometer atitudes como esse estupro coletivo, né? É uma coisa de falta de consciência mesmo, que tenho certeza que durante, né, a manifestação do estupro, ninguém pensou que a coisa fosse chegar ao ponto que chegou numa notícia internacional, né? Então, eu acredito muito que tem muita gente ainda que está meio que fora de consciência de que as coisas podem realmente, né, tomar outro corpo e vir a ter justiça no caso. Eu costumo dizer que, na verdade, não seria propriamente até os crimes sexuais. Nós temos casos na delegacia onde os pais nos procuram porque não tem mais controle sobre os filhos. Professor que é agredido dentro de sala de aula, professor que flagra aluno cheirando dentro da sala de aula numa carteira escolar. Então, na verdade, se a gente olhar lá para trás, o respeito que se tinha às figuras, às autoridades, eram os pais, eram os professores, e hoje a gente não tem mais isso. A própria polícia não é mais respeitada como era antigamente, né? Na década de 70. Então, é muito diferente o olhar da sociedade como um todo, dessa juventude que está vindo aí, né? E eu não sei onde isso vai parar. Porque leis, muito se discute, mas nós temos o nosso código, apesar de ser de 1940, a nossa legislação, ela é efetiva. O que se precisa é dar mais celeridade a um julgamento, né? O sistema prisional ter condições de manter esse preso por mais tempo, né, numa unidade prisional, porque hoje a política, em razão dessa falta, dessa questão do sistema prisional, ela estar falida, o judiciário também, ele tem um período para manter preso essa pessoa, ele não pode deixar preso dependendo da gravidade do crime.